Quais são as complicações que acontecem no tratamento da lesão dos tendões flexores na mão? Meu nome é Renan Lewis Takemura, sou ortopedista, especialista de mão, e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre essa lesão. E se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo meu. Tá ok? Lembrando que esse vídeo pertence a uma playlist inteira sobre lesão de tendão flexor e você pode começar vendo o primeiro vídeo de introdução clicando nesse link aqui em cima. As complicações são sérias, podem acontecer, pode fazer com que você tenha inclusive que operar novamente, mas antes de listar elas, eu preciso falar algumas coisas para você. Você precisa entender que elas são minimizadas quando se faz um reparo cirúrgico de qualidade e uma reabilitação pós-operatória também de qualidade. E o que é um reparo cirúrgico de qualidade? Existem vários requisitos que o médico precisa para se fazer uma cirurgia de qualidade. Tomar cuidado de fazer uma boa sutura do tendão com fios de qualidade. A passada do fio de sutura tem que ter uma precisão milimétrica correta no tendão. Se a sutura não tiver sido bem posicionada, e isso é quase um trabalho artesanal do cirurgião de mão, feito com lupa, a sutura do tendão pode não ter a resistência correta, ou pior, ainda ficar grosseira e o tendão não conseguir deslizar corretamente dentro da mão. Quando esse deslizamento do tendão é prejudicado, o movimento do dedo também fica. Outro detalhe importante quando a gente está fazendo uma sutura dessas é o quanto você deve tensionar para aproximar os cotos do tendão. Às vezes, uma tensão excessiva na sutura também dificulta o movimento do tendão. E isso acontece por uma técnica ruim ou quando se opera de forma tardia a lesão do tendão a partir de 2 semanas de lesão. Com os avanços recentes na cirurgia de mão, é possível fazer ajustes na anestesia para que o paciente mexa a mão durante o procedimento e nós conseguimos avaliar se a sutura está resistente e o tensionamento do tendão está correto. Outro fator que mostra uma boa técnica cirúrgica é o cuidado com os tecidos que nós estamos cortando ou suturando. Quando o médico é muito grosseiro, mais tecido saudável é danificado, causando necrose, dificultando a cicatrização e aumentando o seu risco de infecção ou risco de lesão de nervos e artérias. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre pequenos detalhes da cirurgia, mas a ideia aqui é você entender o quanto um trabalho desses é delicado e o quanto existe uma interferência do próprio médico que vai fazer sua cirurgia no seu resultado final e na sua chance de complicação. A cirurgia é a primeira parte do tratamento e a segunda parte é a reabilitação da mão. E essa segunda parte é tão importante quanto a primeira. Existe um profissional reabilitador específico na mão, que é o terapeuta ocupacional. Ele vai fazer o tratamento local da sua ferida inicialmente, para ajudar na cicatrização e vai te guiar nos movimentos que você pode fazer para que a gente coloque esse tendão para funcionar. Normalmente, quando eu opero um paciente, indico os terapeutas ocupacionais com quem eu gostaria que o paciente fizesse essa reabilitação. E também costumo orientar o terapeuta como nós vamos fazer esse processo. Tem vezes que nós podemos fazer uma reabilitação mais precoce e agressiva e tem vezes que nós temos que ser mais cautelosos. Por isso é importantíssimo ter esse diálogo entre o reabilitador e o cirurgião. E nessa parte da reabilitação, você é corresponsável pelo resultado. Não adianta nada a gente ter um reabilitador de excelência se você não coopera com o tratamento. Essa reabilitação exige que você faça movimentos em casa, diversas vezes ao dia, algumas vezes também passando por cima da dor, e é somente através desse caminho que a gente consegue chegar no resultado de excelência. Então, escolha um especialista capaz de fazer esse tratamento de excelência, um médico de boa formação, com experiência nesse tipo de lesão. E também trate com um terapeuta de excelência e se dedique na reabilitação. Sua disposição para seguir a reabilitação impacta no seu resultado, mesmo que tenha dor, mesmo que não seja agradável, e esse é o único caminho. Agora, mesmo tomando todos esses cuidados, existem sim complicações que acontecem e você precisa saber. Risco de infecção, principalmente em pacientes que são diabéticos não controlados, pacientes imunossuprimidos, que têm um problema de imunidade, e lesões ocorridas com objeto cortante infectado. Não existe uma estatística específica de infecção nos pacientes que foram submetidos a esse tipo de reparo. As infecções pós-operatórias em cirurgias de partes moles, que são as partes não ósseas na mão, são raras, mas têm uma chance maior de ocorrer naquela lista de pacientes que eu falei anteriormente. E o que você pode fazer para tentar mitigar ou diminuir esse risco? Se você é diabético que usa insulina, o controle da glicemia
é fundamental. Tome cuidado com a ferida. Enquanto você tiver os pontos, nunca deixe o ferimento sem um curativo cobrindo. Tem vezes que os pacientes veem que o curativo está soltando secreção e acham que deixar sem curativo vai deixar a pele respirar e ajudar na cicatrização. Mas é justamente o contrário. Nossa ferida precisa de um ambiente úmido para cicatrizar melhor. Quando você fica sem nada cobrindo o ferimento, você aumenta a chance de alguma bactéria do ambiente invadir a ferida e ainda deixa a ferida seca, o que diminui a velocidade de cicatrização. Outra complicação possível é a aderência tendínea. Em toda cirurgia que nós temos que abordar o tendão, existe a probabilidade dos tecidos em volta do tendão colarem nele e impedirem o seu deslizamento. Existem trabalhos que referem que isso pode acontecer em até 30% das cirurgias e é uma das complicações mais temidas quando a gente opera o tendão. Inclusive, outras cirurgias em que a gente aborda o tendão, como cirurgia para dedo em gatilho ou cirurgia para tratar tenossinovite de Quervain, também tem esse risco. A aderência costuma acontecer nos meses seguintes à cirurgia e o principal sintoma é você não conseguir movimentar o dedo ativamente, apesar da articulação estar móvel. Por exemplo, você consegue movimentar o dedo ajudando com a outra mão, mas quando tenta sozinho fazer o movimento, o dedo não se movimenta. A terapia de reabilitação, quando feita de forma correta e com cooperação do paciente, minimiza o risco disso acontecer, mas há alguns casos em que ocorre a aderência e nós temos que reoperar para soltar aquele tendão da cicatriz. Ou seja, você pode precisar de uma nova cirurgia. Outra complicação é a cicatrização não ocorrer de forma correta. Pode acontecer da ferida abrir em algum ponto, ou pode acontecer da cicatriz ficar mais grossa e contrair e de alguma forma prender o movimento do dedo, como acontece nas cicatrizes de queimado, em que a pele retrai e dificulta o movimento. Isso também é minimizado quando a gente toma os cuidados dentro da cirurgia e na reabilitação. Mas caso a retração seja grave, com limitação de movimento e não melhore com a reabilitação, você também vai precisar de uma nova cirurgia. Outra complicação possível é a ruptura do tendão suturado. Isso pode acontecer devido a uma técnica ruim, pode acontecer se você tiver uma infecção no local onde foi feito o reparo do tendão e também pode acontecer se a sua reabilitação for muito agressiva. Daí a importância de você também ter um bom reabilitador, cumprir à risca a orientação. Como vocês podem ver, pessoal, a cirurgia de reparo de tendão tem inúmeros detalhes que impactam no risco de complicações e mesmo tomando todas as medidas possíveis, ainda existe risco de complicação e você ter que passar por uma nova cirurgia. Das coisas que você pode controlar, as que têm mais impacto são o médico que vai te operar, quem vai te reabilitar e, lógico, o seu envolvimento na sua reabilitação. A escolha do médico que vai te operar pode ter impacto direto no seu resultado ou no risco de complicação e, por isso, se você tiver a condição, escolha o médico que vai te operar. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Caso você precise de consulta médica, acesse meu site www.renantakimura.com.br e lá você encontra nosso telefone de contato. Se você gostou, deixe seu like e não deixe de compartilhar com as pessoas que precisam ver esse conteúdo. Valeu? Um abraço!